nesse livro, mas depois... Então, nós estamos na quarta aula do módulo 3, né? E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa, também vamos falar um pouco sobre lucro, e vamos dar continuidade ao assunto de gestão financeira, tanto da empresa quanto da nossa vida privada, que andam juntas. Mas hoje nós vamos focar mais na nossa empresa mesmo. Mas antes, pessoal, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, já que a gente estava falando de livros, eu estava reforçando os livros que eu indiquei na última aula, na aula de ontem. Eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui. Vocês estão acessando o site, a plataforma do curso? Ou vocês estão entrando somente pelo link do WhatsApp? Só para eu saber. Vocês entram lá na plataforma do curso? Prof, eu não entrei mais. Depois que começou, eu não entrei mais na plataforma do curso. Eu só entro ali pelo WhatsApp mesmo, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a ver tudo que tem lá na plataforma, mas eu gostaria de mostrar para vocês, né, se vocês não viram, só para reforçar. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Eu vou entrar aqui no módulo 3 para mostrar para vocês. Então, vale muito a pena entrar, porque eu quero mostrar aqui para vocês onde é que está o livro, tá? Que tudo que a gente fala aqui nesse curso tem nesse livro, que na verdade não é e-book, né? E vocês podem baixar, podem ler depois. E é interessante, tá? Muito interessante para vocês reforçarem. Então, quando vocês entram aqui, eu acho que independente do módulo que vocês entram, se é no 1, no 2, no 3, no 4, quando você entra no módulo, tem a página inicial, né? A página de boas-vindas. E se você for descendo, aqui rolando a página até o final, vai ter aqui, ó, material complementar, tá vendo? E aí você clica ali no livro, no primeiro botão aqui. E aí vai aparecer, deixa eu trocar aqui a tela para mostrar para vocês o livro. Que a gente tá falando de leitura, e é ótimo, como eu estava falando, né? Leitura, porque a gente absorve muito mais do que, como eu disse, vídeos picados, né? Às vezes a gente fica assistindo vídeos lá nessas mídias, nessas redes sociais. Às vezes é assunto interessante, mas a gente não consegue absorver tudo que poderia, né? Então, aqui, quando vocês clicam, já baixa automaticamente o livro, tá? Aí é o livro do Paraná Empreende Mais, que foi escrito com muito carinho para vocês. Então, veja bem, ele tem 266 páginas. Tem gente que não gosta de ler em PDF, né? Tem gente que não gosta. Não sei se vocês gostam, se vocês estão acostumados a ler em PDF ou preferem papel. Quem aí é do papel, hein? Prof, eu não sei, eu acho que me sinto às vezes velha, porque eu ainda prefiro o livro físico, sabe? Não me atrai o virtual, sabe? O PDF. Eu não consigo acompanhar. Eu tenho um livro que uma amiga minha me indicou, e eu baixei ele, tudo está no meu celular, mas eu não consigo ler. Não sei. Né? É hábito, eu acho. Ali, a Juliana deu a dica de um aplicativo que lê PDF. É o Voice. Isso, né? Então, tá aí a dica da Juliana pra gente, o aplicativo que lê PDF. Que aí, para quem às vezes não gosta de ler, né? Pode. Como é que é? Ele faz a leitura e. Como se fosse um audiobook, Juliana? É isso? Ah, então aí, ó. O aplicativo faz a leitura do PDF e você ouve. Então tem essas opções. Então fica aí a dica da Juliana, o Voice, tá? Para quem quiser ouvir esse PDF também, né? Mas você não precisa ler inteiro de uma vez. O que você pode fazer? Você pode descer aqui, né? Vai descendo até chegar no sumário. Vamos chegar aqui.
E aí você pode reforçar algum tópico que você quer. Então, por exemplo, você quer relembrar sobre a diferença de ter lucro, ter lucro e ter dinheiro em caixa. Então, você vem aqui no dinheiro e lucro e vai lá na página 53, né? Quem quiser imprimir também, pode imprimir, fazer anotações, etc. Mas vamos supor que você queira simplesmente reler sobre controle, né? Reafirmar na cabeça, relembrar sobre controle. Você pode ler aqui controle, né? Sobre controle, vai lá na página 149. Então, muitas vezes a pessoa não pega um livro de cabo a rabo para ler, porque fica muito, nossa, mas eu vou ter que ler tudo. Às vezes não está interessado em ler absolutamente tudo, né? Você pode ler um tópico só. Então, fica aí a dica de leitura também, que muitas vezes a gente não está interessado em tudo mesmo, naquele momento. Mas a gente vai lendo pelos tópicos que a gente tem interesse. E aqui, como são tópicos separados, você pode ler separadamente, sem nenhum prejuízo, né? Vai lendo, conforme você quiser reforçar o conteúdo. Então, é muito interessante. Então, vocês podem salvar e ficar para vocês, né? Que é não sei se vocês já tinham visto o PDF inteiro, mas fica a dica aí para vocês aproveitarem o conteúdo do curso, tá bom? Vocês já tinham baixado esse e-book do curso? Ali, a Juliana disse eu não. Bem que o chat poderia aparecer na gravação, né? Então, eu gostaria de começar aqui com uma pergunta para vocês, né? A pergunta que eu tenho é qual a maior dificuldade de vocês com relação às finanças da empresa? O que vocês mais sentem dificuldade ali na hora de gerenciar financeiramente a empresa? É em controlar? É disciplina? Ali a Juliana disse o ponto de equilíbrio. Essa aí a gente pode, inclusive, tratar na semana que vem. Inclusive, tem uma aula, não sei se vocês viram a aula que eu mandei lá no grupo do Telegram não, do WhatsApp. Meu Deus, estou com o Telegram na cabeça. Vocês viram as aulas que eu mandei lá no WhatsApp? Tem uma que fala especificamente sobre a gestão econômica. Mas qual que é a sua dificuldade específica no ponto de equilíbrio, Juliana? Para a gente saber. Ah, entendi. Acho que eu não sabia ainda do seu negócio. Seu esposo é agricultor. E aí como é que funciona o negócio de vocês? É pelo estilo da atividade. Que tem sazonalidade e vocês estão sujeitos à incerteza, né? É isso? É nesse sentido que você tem a incerteza da safra, digamos assim? Essa área realmente tem bastante incerteza. E daí a soja varia de preço. Exatamente. Inclusive, eu acho que eu vou indicar um livro aqui para você, já que você gosta de ler, Juliana, para você entender um pouquinho mais sobre como é que funciona até os preços da economia e como é que funciona para você conseguir se aprofundar mais para entender a economia como um todo e como é que acontece os preços. Tem dois livros, na verdade, né? Um que é as 6 lições do Mises e outro que é sobre dinheiro e inflação. Então, você que gosta de ler, tem esses dois livros, 6 lições e sobre dinheiro e inflação. Os dois são do Mises. Eles são bem curtinhos, bem fininhos mesmo, assim. Mas é muito interessante para, nessa situação, você entender como é que funciona o preço na economia,
né? E é interessante também, nesse caso, procurar realmente, não sei se você já procurou, inclusive, outros agricultores para pesquisar como que é o posicionamento deles no mercado, o que eles fazem, se eles têm um segundo tipo de produto, um segundo tipo de serviço que acaba servindo como um colchão, né, como um airbag, digamos assim, para essas oscilações. Não sei se você já pesquisou sobre isso. No caso você tem o gado, então vocês vão, no caso, oscilando, né? É isso? E você faz. Aqui a Janete disse que também tem dificuldades na parte financeira. Você tem dificuldades em que parte, Janete? Assim, no que você sente mais dificuldade? Se é no controle, se é na precificação, se é na. É o quê? Aqui a Janete disse que tem um frigorífico. Aqui. Janete, nas vendas que você diz, você conseguir o número de vendas recorrentes ou é no preço? É o agro aí. Ai, nossa, lembrei. Eu estava tentando lembrar se eu tinha algum exemplo. Desculpa, pessoal, a minha empolgação, mas é que quando eu lembro, eu realmente gosto de mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é muito interessante, aqui é improviso, né? É bem interessante a gente olhar o que outras pessoas fazem. É que aqui a Janete disse que tem um frigorífico, certo? E tem dificuldade nas vendas. Você tem dificuldade na recorrência e no preço, certo? É interessante sempre a gente pesquisar o que pessoas fizeram no nosso nicho. E não só o que aqui do Brasil, como fora do Brasil, né? Porque muitas vezes o nosso mercado é um pouco defasado. Então, quem consegue ler alguma coisa em inglês, ou, né, o que mais tem no YouTube é vídeo legendado também, ou você pode colocar legenda nos vídeos em português, mesmo vídeo sendo em inglês, você pode colocar a legenda, configurar a legenda no YouTube, para você aprender o que está sendo feito fora, porque muitas vezes a gente não enxerga a solução dentro da nossa realidade, tá? Então eu queria mostrar para vocês já que inclusive aqui nós somos, acho que todo mundo que está aqui é mulher, né? Olha só que interessante o negócio que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem como a gente precisa ser criativo no nosso negócio, tá? E como muitas vezes a gente não enxerga muita solução, mas tem pessoas que fizeram coisas interessantes. Vocês já viram esse perfil aqui? Vou mostrar para vocês no Instagram. Vocês já viram esse perfil aqui da Ballerina Farm? Vocês conhecem essa mulher? Tinha uma polêmica em torno dela esses tempos, não sei se vocês sabem quem ela é. Então, alguém conhece ela? A Juliana aqui diz que não. Prof, eu acho que eu já vi, por causa dessa polêmica, eu vi alguma coisa dela, mas não lembro bem certo o que é. Que teve uma polêmica que assim, que o marido dela é filho de um brasileiro. E o marido dela é filho de um brasileiro que é dono de uma companhia aérea. Então, o pessoal sabe como é que é brasileiro com dinheiro, né? Não gosta de ver que as pessoas têm, né?
pessoas que têm dinheiro, etc. Mas, enfim, o perfil dela é bem bonitinho. Tá vendo que ela é uma fazendeira, certo? Então, ela posta ali no perfil dela receitas, ela tem 7 filhos, então ela usa tudo isso como marketing para atrair visualizações, né? Então, ela é bonita, né? Ela é uma bailarina, por isso até que o nome da fazenda é bailarina, né? Mas enfim, ela posta receita de bolo, mostra ela tirando leite da vaca no meio da neve, etc. Tudo isso é um marketing que criaram em torno da figura dela para vender alguma coisa. E a fazenda, eles criam porco. Uma coisa. Pronto. Acho que agora melhorou, né? Abri a porta aqui, reiniciei o computador, consegui entrar novamente. Então, onde nós estávamos, né? Eu ia mostrar para vocês o que eles vendem. Então, a gente já viu lá como é que funciona o perfil dela, certo? E aí, quando a gente entra aqui no site, o que eles vendem? Olha só que incrível. Vocês estão conseguindo ver o site aí? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, prof. Então, é uma família bonita, né? Então dá para fazer uma bela propaganda, né? Da Fazenda Feliz, comprar porquinhos felizes. Mas veja bem, o que tem, né? Eles vendem produtos por assinatura. Antes, eles vendiam apenas carne de porco.
Então, eles entregavam nessa caixa, então comprava assinatura lá. Tinha vários tamanhos de caixa, tipos de carnes, tinha bacon, tinha costela, e a quantidade de quilos, né? Que lá acho que não é quilos que eles falam, né? Eles não usam de quilos, mas o peso, né? E aí agora eles começaram a vender outras coisas também, que são coisas que ela mostrava lá no perfil dela. Então, por exemplo, massas, fermento desidratado, massa desidratada, esse tipo de coisa, cookies. Então começaram a vender esse tipo de coisa também. E veja bem, esse daqui é $142, né? Essa caixa aqui que vem isso é $142, então eles cobram bem. Eu não sei se aqui tem mas enfim, tem as fotos da fazenda. Eu não sei se tem aqui ainda da assinatura de carnes. Deixa eu ver. Acho que tem que clicar aqui. Achei. Então aqui, ó. Então tem as opções. Vocês estão conseguindo ver aí? Então chega assim para a pessoa. Vocês estão vendo? Chega assim. Então a pessoa compra assinatura, né? Não sei se agora tá como assinatura unitária, mas eu acho que a assinatura você compra e tantos em tantos dias chega na sua casa uma caixa de produtos dessa fazenda com o que você escolheu. Então tem uma caixa aqui que é $129, né? Tem caixa aqui que tem bacon, tem várias coisas. Desculpa meu inglês, tá, gente? E tem uma dessas caixas que é $254. Então, eles conseguem fazer uma assinatura nesse valor, né? Então, imagine, da onde que a gente ia pensar, né, em comprar uma assinatura. Vocês já pensaram nisso? Em comprar uma assinatura de carne? Eu acho que tem a opção de comprar uma unidade e tem a opção de assinatura. Vocês já pensaram nisso, em comprar uma assinatura de carne? Vocês já viram uma coisa parecida com essa? Hein, pessoal? Não sei se vocês não estão me ouvindo. Não, nós estamos te ouvindo sim, prof. Pode ficar tranquilo. Então é isso, olha só, uma novidade. E ela consegue colocar um preço que a gente vai até entender um pouco mais de preço nas aulas que estão gravadas, e não só isso, mas nos encontros que vem, da semana que vem, nós vamos ver isso. Como é que a gente faz para agregar valor aos nossos produtos? Então, muitas vezes, uma facilidade que a gente dê para o nosso cliente, uma facilidade, por exemplo, não precisar comprar todo mês. A vida está tão corrida que é até interessante você receber todo mês em casa uma carne, né? Não tinha entrega de leite? Hoje em dia está mais difícil você ter entrega de leite direto da fazenda. Mas antigamente tinha essas coisas. E eles conseguiram inovar, incorporar preço dessa maneira. Porque imagina se eles fossem vender. É obviamente que eles trabalham com o Instagram, né? Eles trabalham com o Instagram, trabalham com marketing. Mas imagine se eles tivessem que vender. Só uma pergunta para a Juliana aqui, e acho que é para a Janete, né? Se vocês vendem os produtos para outros negócios ou direto para consumidor? Eu acho que a soja da Juliana é para outros negócios também, né? A soja também, mais provável, né? E a Juliana vende para o frigorífico. Aqui nós vendemos para os mercados, a gente faz as entregas para mercado, aonde que pedir, assim, nas casas também a gente vende.
Então, olha só, se com relação às casas que você vende direto para o consumidor, sem precisar desse intermediário do supermercado, é muito interessante porque você consegue diminuir o custo do intermediário. Né? Então, você consegue aumentar um pouco a sua margem. Então, é interessante você ver um negócio, né? Se inspirar no negócio, tipo, parecido com esse, não precisa ser assim. Obviamente que, como eu falei, a polêmica deles era porque o pai, o pai do marido da Hannah, que é a dona do negócio, é claro, é herdeiro. Então teve muito mais facilidade para fazer esse investimento, né? Embalagem, em tudo, toda a estrutura. Mas nós podemos começar de onde nós estamos, né? Então, pensar em como é que a gente faz para adaptar isso para a nossa realidade. Como é que a gente poderia fazer para entregar direto para o nosso cliente, né? E com uma margem maior. Aí, no caso da Juliana, vou mandar aqui, Juliana, porque o perfil. Ops, foi, né? O perfil dela é bem bonitinho, vou mandar aqui. Vou mandar o site também aqui para vocês no chat. Aqui, o site e o Instagram. No caso da Juliana, teria que procurar mais sobre o que se chama B2B, né? Como é que você faz para alavancar de empresa para empresa, né? De negócio para negócio. Daí é um pouco diferente de quando você entrega direto para o consumidor. Eu posso te ajudar a encontrar conteúdos específicos sobre isso também, Juliana. Vou até anotar aqui para você. Eu conheço um conteúdo bem interessante sobre negócio para negócio, e principalmente no seu segmento, que é muito particular. Né? Eu particularmente não domino essa parte da agricultura e tal, que é um negócio diferente, mas eu sugiro que você leia os livros que eu indiquei, os 2 livros, e também eu vou ajudar você a procurar exatamente sobre agricultura, que nesse caso precisa ser um conteúdo bem específico, tá? Bem específico, para você conseguir achar esse ponto de equilíbrio numa coisa que é mais variável, né? E principalmente que envolve também outras coisas que são menos previsíveis do que pode dizer, Thalita. Então, prof, eu, que nem a Juliana, é diferente do que eu, vamos dizer assim, na minha realidade. Porque a Juliana, se der uma seca, vou dar Exatamente. ela tem prejuízo, né? Então, não depende dela a situação, né? Depende do tempo, né? Seja na soja ou seja na parte do pasto para o gado, né? Porque queira ou não queira, tipo, o boi precisa engordar, né? Então, e o soja precisa crescer. Então, as duas coisas não dependem do mercado em si. Exatamente. Exatamente. E essas oscilações são mais imprevisíveis, né? A gente que é prestador de serviço, por exemplo, a gente consegue perceber quando os clientes estão esfriando, né? Quando as vendas começam a esfriar, ou quando o produto não está saindo tanto. Agora, nesse caso, que pode acontecer uma seca, pode acontecer uma chuva, muita chuva, então tem um modo específico, né? Então eu vou te ajudar a procurar um material específico para isso. Mas aquela coisa que nunca falha, né? Em nenhum negócio que nunca falha é você ter dinheiro, né, em caixa. Às vezes a gente não consegue ter, né? Muitas vezes a gente não consegue ter, a gente precisa recorrer a um crédito. E aí tem que ver se o crédito que a gente recorre é sustentável também. Mas eu vou te ajudar sim nessa questão, e qualquer coisa também eu posso trazer na próxima aula, tá? Bem específico, né? Mais alguém tem alguma dificuldade?
Quais as dificuldades que vocês têm? Aqui a Juliana disse, esse ano, por exemplo, mesmo nós tendo acompanhamento com o agrônomo, deu bastante ferrugem na soja. Eu não sei se é verdade, Juliana, aí você me corrige se é verdade ou não, mas diz que quanto mais mato na soja, mais perca você tem. Não sei se é verdade isso ou não, né? Porque eu não entendo nada de agro. Sou zero esquerda. É um conhecimento bem específico, né? Sim. E a Pro falou sobre pegar dinheiro, os juros subiram muito, subiram. E não tem a tendência de baixar, não. Porque o Banco Central está batendo o pé com relação a isso, né, que não dá para baixar. E não sei como é que está agora, mas até onde eu sei, o consignado, né, o consignado que o governo federal baixou, né, a taxa de juros no consignado e alguns bancos disseram que não vão emprestar, porque está tendo problemas aí no mercado financeiro internacional, então por isso até que precisa manter a taxa de juros aqui um pouco mais alta. Então, com relação ao crédito, né, é uma fase meio complicada de pegar crédito. Ainda que você pode pesquisar sobre linhas subsidiadas, né? Aqui estou falando de 16 a 7% de juros anual direto do banco. O que você pode pesquisar é linhas subsidiadas. Geralmente, né, quando a linha são bem restritas. Você está dizendo que são bem restritas, é. Eu ia até te perguntar, prof, por que esses juros, essas coisas estão subindo tanto, se é para o mercado nacional ou se é pelo mercado internacional, mundial, né? Tá tendo uma tendência de desvalorização de todas as moedas fiduciárias. Todas as moedas estão desvalorizando. Acho que tem alguns países que estão conseguindo segurar a moeda com outros tipos de política. Por exemplo, aceitando criptomoeda, etc. Mas o que acontece? Antigamente a gente tinha. É importante a gente saber disso para a gente entender que o que está acontecendo à nossa volta, né? Para a gente saber como é que a gente lida com as nossas finanças e como que a gente se comporta. Antigamente se tinha o dinheiro era lastreado em ouro. Então, você poderia chegar lá com seu dinheiro no banco e trocar por ouro, né? E aí, o que acontece, né? O que aconteceu depois da década de 70, na década de 70, o padrão ouro sumiu. Ou seja, o papel é só papel. Não tem mais um ouro. Antigamente tinha uma reserva de ouro que garantia o valor da moeda. Então, tinha uma coisa real que garantia o valor do papel. E depois da década de 70, sumiu o padrão ouro. Né? Foi um acordo internacional, tiraram o padrão ouro. Então, o governo basicamente pode aumentar a base monetária e sem se preocupar com o ouro que tinha, né? Porque já não está mais atrelado com o ouro. Então, pode aumentar a quantidade de moeda na economia que causa desvalorização. Então, esse é um fenômeno mundial. Muito mundial, acho que tem alguns países que não estão assim. Mas a maioria está com esse problema da moeda desvalorizando. Então, e agora, o que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa, né, porque a gente precisa saber como é que a gente sai dessa, né? A gente precisa de fluxo. A gente precisa conseguir fluxo de caixa, né? Conseguir saldo. Eu digo fluxo de caixa é o saldo, né? Conseguir entradas, que a gente consiga multiplicar, né? Aumentar as nossas entradas de dinheiro, para a gente conseguir, inclusive, investir não só no nosso próprio negócio para fazer um crescimento, para dar um crescimento maior na nossa empresa e, consequentemente, ter mais retorno no futuro, mas também investir em outras coisas. Então, por exemplo, fundos atrelados ao ouro, que acaba segurando o valor do poder de compra. Então, tudo que seja atrelado ao ouro, não precisa necessariamente comprar ouro, né? Você lembra que antigamente se comprava ouro, né?
Mas hoje em dia, se a gente for comprar ouro, a gente nem sabe como é que ouro, como é que é ouro, o que que é ouro, né? A gente não sabe nem avaliar. Teria que ter um especialista e olha lá. Mas a gente pode sim comprar ativos que são relacionados ao ouro, para segurar nosso poder de compra. E também confiar que os governos vão fazer uma boa gestão econômica. Um pouco difícil nessa parte, né, prof? Mas tudo bem. Mas pior que o mundo tá assim, né? E como eu disse, imagine só quem. Imagine só. Hoje, esses dias eu estava vendo uma reportagem, e é importante a gente entender isso da economia, porque a gente passa por esses momentos enquanto empreendedor. Então, você estava falando, Thalita, antes de começar a aula, do Collor, né, que confiscou a Sim. poupança. Na década de 80, eu vi uma reportagem, depois eu vou mandar para vocês a reportagem, para vocês verem como era, né? Eu acho que não tem nenhum empreendedor aqui da década de 80, mas como é que era empreender no Brasil na década de 80? Porque chegou um ponto que o preço subia tanto que até mesmo o mercadante que está agora no BNDES, ele congelou os preços. Ele falou assim, não pode reajustar o preço mais. E aí tinha os fiscais, lembram disso? Os fiscais do Sarney. Sim. Que Eu as lembro donas... que. Ah, Desculpa, prof. pode dizer. Eu lembro que eu tinha, acho que meus 12, 13 anos, e anoitecia R$ 50 o valor do arroz, vou te dar um exemplo, e amanhecia é, o valor do arroz R$ 200, tipo, ele dobrava, triplicava. Então era bastante complicado. Meu pai, na época, porque ele tem restaurante até hoje, ele estocava muito coisa arada, sabe? Ele estocava mesmo, sabe? Arroz, feijão, o que eles precisavam. Ele tinha um restaurante, então. Então, na época, acho que foi um sufoco para ele ficar reajustando, né? Sim, sim, uhum. E nós éramos pequenos, então, tipo, ele não tinha uma ajuda nossa, vou te dar um exemplo, que daí, tipo, não tinha salário nosso, né? Que daí hoje já a gente se ajudaria, né? Um ajuda o outro, um apaga o fogo do outro, né? Então, por isso. E aí, você falando disso do estoque, às vezes chegou a ponto de também eles proibirem o estoque, né? Sim. De limitar a quantia de produto por cada pessoa, que cada pessoa podia comprar. A Juliana está dizendo, quem conta para você? Desculpa, não, acho que apagou ali. Que quem contou para você que a dispensa dela parecia um mercado? Aparecia mesmo, porque tinha que comprar sua mãe. A mãe da Juliana disse que eu contava dessa época e disse que a dispensa parecia um mercado. Então tinha que, no momento que recebia o salário, já ir correndo comprar. Imagine que quem nasceu na década de 80 para cá não tem essa experiência, né? Não tem essa experiência, não pegou ainda essa experiência do. Prof, E muitas vezes. Oi, diga. prof, daí eu acho que quem nasceu da década de 90 para cá, porque teve muita coisa que não sofreu, sabe? Eu faço uma vírgula, uma parêntese no que a senhora falou, né? Porque eu sou de 80 e eu assisti muita coisa que o meu pai e minha mãe passaram, sabe? Então, por isso. E de hoje já não é mais tanto sofrido para conseguir as coisas, eu acho. Né? É que foi na década de 90, né? Bem que você falou. Que foi na década de 90 que foi implementado o Plano Real, que deu Sim. que normalizou as coisas, né? Apesar dos juros altos. Mas tinha isso, e aí aí tinha lá a reportagem que eu estava vendo, bem interessante, que tinha os fiscais, né? Que iam lá no mercado. Tá lá a Juliana dizendo que tinha 8 anos quando veio o real. Aqui, teve muitas trocas de moeda antes, né? Do real. Então tinha que ir lá, tinha que trocar as moedas. Era um sufoco, né? Imagina empreender nessa época, meu Deus do céu. São ou não são guerreiros, os empreendedores, né? Para Sou servir. bastante.
E ainda tem gente que diz que os empreendedores são maus, os empreendedores servem a população, servem. Sem empreendedor, não importa se o empreendedor é quem compra o negocinho lá da fábrica, a xuxinha de cabelo para vender, para botar no comércio para vender. Ele faz a ponte entre a indústria e o cliente. Então, ele tem muito valor na economia mesmo que seja assim, vender um grampinho, né? Porque como é que distribui a mercadoria sem o empreendedor? Aqui a Juliana disse que naquela época se cobrava alguma coisa com um centavo. É verdade, você está vendo? Hoje em dia a gente quase não compra nada com real. Então vocês estão vendo a moeda se desvalorizando com o tempo, né? Perdendo o poder de compra. E tá, eu vou te fazer uma pergunta, prof. Tu acha que daqui nós vamos ter que trocar de moeda de novo, porque a nossa moeda está desvalorizando, ou você acha que não, essa hipótese não existe mais? Você como economista? Olha, o que vai acontecer é a gente passar para moeda digital. Você sabe que tá sendo. Bitcoins, Oi? os bitcoins, as criptomoedas, essas coisas? Também, mas é que o Banco Central está desenvolvendo agora o real digital. É a primeira. Vai ser não sei, né, não sei se vai ser uma cripto, não é bem uma criptomoeda como as outras criptomoedas, mas é uma moeda digital. Tanto que o Pix agora foi até uma facilidade para a gente se acostumar, né, a utilizar o dinheiro somente eletrônico. Então, com o Pix, até o flanelinha aceita Pix. Né? Teve uma vez que falou pro flanelinha, não, mas eu tô sem dinheiro aqui. Ele falou, não, aceita o Pix. Então, até a esmola tá sendo Pix. Não é isso? Até a gorjetinha tá sendo no Pix. Então, o que vai ser feito é o real digital. Isso já está sendo desenvolvido. Então você vai comprar com o seu real, comprar, entre aspas, com o seu real normal, o real digital, e vai passar tudo digital. Mas eu acho que isso vai demorar para acontecer isso em toda a economia, porque quando a gente vai para cidades do interior, tem gente que ainda lida com dinheiro, tem gente que ainda Eu não ia, sabe mexer em caixa eletrônico, né? Então vai demorar um tempo. eu ia fazer esse comentário com a senhora, porque assim, que nem, não sei de onde que a senhora é, mas assim, tipo, que nem Guarapuava, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que são centros maiores, você geralmente não anda por segurança, não anda com dinheiro na bolsa, por causa que você pode ser assaltado a qualquer momento. Mas você anda com cartão, você anda com Pix, né? Você anda com um celular que tem tecnologia com várias coisas, né? Mas nós aqui, onde eu moro, o dinheiro mesmo espécie, ainda tem giro ainda, sabe? Então, por isso. Mas hoje em dia nem tem tanta segurança, né? Eles fazem você desbloquear o celular e ainda a vantagem é que a transferência é reversível, né? Então o Sim. banco até tem seguro que cobre. Então essa que é a vantagem. Mas sobre isso acho que vai demorar ainda. Agora, trocar de moeda, que vai sumir o real, não. Até tinha uns planos malucos aí de substituir, né? De criar uma nova moeda na América Latina. Isso tinha. Que seria uma moeda paralela para comercializar aqui na América Latina, como se fosse o euro lá na Europa, né? Eu falo nada, deixa pra lá. É, essa moeda, mas assim, trocar de real, não. O que pode acontecer é que as criptomoedas, depois que vier a moeda digital, conforme o tempo passa, vai se tornando mais digital, as criptomoedas entrem, né, com mais força. Essa é a probabilidade maior. E voltando lá pro caso da década de 80, então tinha os fiscais, tá? Então você imagina como é que era a vida do empreendedor naquela época. Tinha os fiscais acho que era o fiscal de Sarney. Então as donas de casa se candidatavam para serem voluntárias para ir lá fiscalizar. Então não era nem o governo que fiscalizava, era a própria população que fiscalizava o comerciante e te denunciava, hein? Se tivesse algum preço errado, te denunciava. Então elas iam lá com a listinha assim de preço
e ficavam conferindo mercadoria por mercadoria se você estava vendendo pelo preço estabelecido pelo governo. E aí é interessante porque o empreendedor nessa época ficou assim, não como se a inflação fosse uma consequência que estava acontecendo na economia, mas que era uma coisa ruim que o empreendedor estava colocando. Então, o empreendedor estava cobrando mais porque ela era mal, né? Ele tava repassando o preço porque estava especulando. Se dizia isso. Isso ficou tão forte na nossa economia que até hoje a gente vê empreendedor que tem medo e tem receio de cobrar de aumentar preço, de cobrar pelo próprio trabalho, porque ainda tem um tabu assim com relação ao dinheiro, né? Então o empreendedor cobrar, ele é mal, né? Tipo assim, se aumentou o preço, o empreendedor é mal, né? E isso, oi, diga. Uma dificuldade que eu tenho é assim, a mão de obra do meu esposo. Quanto que eu posso cobrar a mão de obra dele, sabe? Então, às vezes a gente está na dúvida se a gente está cobrando de mais, de menos. Só que a gente tem que ver o mercado nosso aqui, sabe? Não adianta a gente tacar a faca porque senão, não lembro se foi você ou se foi uma outra professora que falou, o cliente vai só uma vez, 2 vezes não vai. Né? Da vaquinha leiteira, né? Isso, uhum. Da vaquinha leiteira. Precisa ter um equilíbrio, né? Porque o cliente, ele compra, ele paga o preço porque ele vê mais valor no seu serviço do que no dinheiro dele. Então, eu sempre dou esse exemplo. Imagina o seguinte, que você vai lá na loja comprar um material para o seu filho. E aí você precisa comprar uma caneta colorida para ele fazer, né? Precisa comprar uma caneta colorida. Aí você pergunta, quanto que é? Aí o dono da loja fala assim, é R$10. Aí você fala, meu Deus, R$10 por uma caneta colorida? Não, meu filho vai ficar sem. Usa o lápis de cor, velho. Deixa pra lá. Agora, se você chega lá e pergunta, né, quanto que tá? E o preço é 10. Mas o seu filho precisa daquilo para fazer um trabalho da escola que é imprescindível para ele passar de ano, R$10 se torna caro ou barato? Barato? É porque o preço depende da circunstância das pessoas. O preço ele depende da circunstância. Então, se você tiver aí na sua cidade e tiver alguém vendendo água para você por R$50, uma garrafinha de água por R$50, é caro ou barato? Para mim é caro. Agora, se você tiver num deserto, sem água nenhuma, morrendo de sede, exato. Esse é o preço relativo. É que nem fala assim, lá da assinatura de carne. $129 para você comprar bacon. Imagine que é dólares. Lá o pessoal compra assim peças de carne por $20 no mercado, peças grandes, assim, $15, $12, como é carne de porco. Então, comprar R$129 numa caixa, R$129 em carne, é caro ou barato? É caro. Mesmo em dólar lá, assim, 129, né? Se eu for no mercado ali, eu economizo. Mas ir receber na sua casa sem ter transtorno nenhum e não precisar se preocupar em comprar, em aliviar a sua cabeça, a mãe que está extremamente ocupada lá, com um monte de afazer, está sobrecarregada, e ela comprar e receber na casa dela, aliviar ela desse estresse. Aí se torna barato. Então, tudo tem a circunstância em volta. Né? Então, muitas vezes a gente está com problema no faturamento, não está conseguindo fechar as contas e a gente acha que problema de controle. E aí não tem mais de onde, muitas vezes não tem mais de onde cortar, né? Já está no limite, não tem mais. Vai cortar o quê, né? Vai parar, vai trabalhar no escuro para cortar a conta de luz? Não tem. Então aí é hora de visualizar para ver se tem alguma brecha que a gente pode aproveitar. E muitas vezes aquilo que é valioso para o outro não é valioso para a gente. E aquilo que é valioso para a gente não é valioso para o outro. Porque tudo tem uma questão de circunstância, né? Como eu falei. Então, muitas vezes a gente oferece um serviço para o nosso cliente que para nós não custa nada. É tipo assim, não, mas meu marido só aperta um botão, né?
É tão rapidinho, ele faz em 15 minutos. Então, eu vou cobrar baratinho. Mas para o cliente, é exatamente esse serviço que ele mais quer e ele pagaria um pouco mais caro. Então, saber esse equilíbrio, pode... Saber esse equilíbrio é muito importante. Saber de onde que a gente pode cobrar mais caro, porque isso faz diferença no nosso faturamento. Então, aqui, deixa eu... Ai, meu mouse. Deixa eu ligar aqui meu mouse. Vou mostrar aqui para vocês. Isso faz total diferença no nosso faturamento, né? E como a gente... Deixa eu abrir aqui, que eu fechei tudo no meu... Porque tinha caído a internet. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, meu Deus. Pode dizer. Ontem de noite nós estávamos conversando, eu e a Michelle, né? Até o professor Neri falou para ela assim, que era para ela colocar no Instagram tudo que ela fazia, né? Ela tá com a câmera fechada, mas se ela tivesse aberta, eu ia dizer para ela puxar os negócios de coelhinho, sabe? Tipo, ela, não sei quanto que ela... Ei, Michelle, quanto que você cobra para tu fazer uma aula de natação aí? Aqui a gente tem os dois planos, tem plano em turma e tem plano personal. Em turma são até 5 alunos com a mesma professora e o personal é um aluno, né, uma professora exclusiva para o aluno. Então, vou dar uma média assim, de 2 vezes por semana em turma, sai 310 por mês. E no personal sai 390 por mês. Só que você dá uma qualidade, dá um diferencial também. Ah, né? deixa eu mostrar como é que ficou. Agora tá incompleta as cestinhas. Ó, agora nós temos uma cestinha. Viu, a professora Pri? Ela mostrou ontem da noite para mim, para o professor Neri e para o pessoal que estava na aula, né? Então, assim, prof, ó, essa cestinha aqui a gente fez, eu tive a ideia de fazer para a gente fazer durante a aula de natação. Então, a partir da semana que vem, que é, né, mais próximo da Páscoa, a gente vai fazer caça aos ovos. Então, são 4 cestinhas, aqui esse coelhinho é pretinho com as bolinhas coloridas, e daí foram feitos, deixa eu pegar aqui, foram feitos ovinhos iguais, ó. Então, o ovinho é igual ao coelhinho. Então, tem o preto, tem o azul, e daí os coelhinhos todos iguais. Aí são feitos de EVA, então eles colam na borda da piscina quando eles estão molhados. Então, a partir da semana que vem, a gente vai fazer com as crianças, eles têm que nadar, caçar os ovinhos dentro da piscina e levar até o seu coelhinho. São atividades diferenciadas, né? Bem isso que eu ia dizer. E entende que para a criança isso faz muita diferença? Como eu estou dizendo, da circunstância. Com certeza, porque assim, é o que eu comento sempre com as minhas professoras. Se a gente fala para as crianças, ali tem 5 ovinhos de cada cor, mas se eu falo para a criança, a gente vai nadar o crawl até o outro lado da piscina e voltar 5 vezes. Eles vão olhar e falar, ai tia, já cansei. Só que você faz com os ovos, você tem que ir lá buscar um ovinho e voltar trazendo a cestinha. Eles fazem brincando e fazem os 5 nados, né? As 5 piscinas nadando. Eles fazem brincando uma atividade que eu quero que eles façam. E aí a desistência, digamos assim, se torna muito menor, né? Porque muito menor, porque eles... mais divertido. Eles gostam de vir. E assim, nessa época, é a época que a gente tem que incentivar bastante eles. Porque a partir de abril, maio, que começa a esfriar, os pais não querem trazer, porque daí, pega a gripe, tá frio, né? Sai da piscina de água quente pro frio. Então, assim, é nessa época que a gente tem que prender as crianças aqui na piscina. E falar para os pais que a atividade física, né, ajuda no sistema imunológico, que é muito pelo contrário, né? Que se a gente fica em casa, né, sem fazer nada, a gente está muito mais suscetível. E suscetível, a imunidade é baixa. E principalmente por causa da sanidade, né? A atividade física faz bem, gera dopamina, etc. O nosso sistema imunológico está muito melhor. Sim, eu sempre converso com os pais, no primeiro inverno que a criança fica na piscina, claro que é normal ainda pegar uma gripe, né, mas tem todas as dicas que a gente dá, para o carro aqui na porta, então tirou da piscina, esquenta a criança no chuveiro, mas eu vou dar banho em casa, mas passa ali no chuveiro, esquenta a criança no chuveiro,
porque a água da piscina é mais gelada que a temperatura do nosso corpo, né? Então esquenta a criança no chuveiro, tira o maiozinho molhado, veste uma roupinha e leva para casa. Em casa, direto para o banho, não sai mais no frio, né? Então são dicas que a gente dá. No primeiro ano a criança ainda pega um pouquinho de gripe, mas no segundo ano não pega mais. Então, assim, os pais que não tiram, quando chega o segundo ano, fala, professora, sorte que a gente escutou você, porque esse ano não precisamos gastar em farmácia, a gente gastou só em natação, que é 1000 vezes mais barato do que farmácia. Viu? Você tem isso por escrito? Você dá Eu essas tenho, dicas por escrito? a gente escreve sempre no WhatsApp ali para os pais, principalmente para aqueles que já estão dando sinais assim de que no inverno vão tirar. Então a gente explica bastante para Coloque os pais dos benefícios da natação, tudo. Utilize também, não sei se você já utiliza o depoimento de outros pais. Então, Sim, se você, sim, né? aham. Porque isso é o viés de confirmação, né? Eu sempre comento, sabe? Tem um aluno que vinha com a gente que desde que ele tinha 2 aninhos, hoje ele está com quase 11 já. E o pai sempre fala, Michele, ó, se precisar de dica, mande falar comigo. Porque foi um menino que ele veio por indicação médica, ele tinha asma, bronquite, crises de gripes assim terríveis no inverno. E o pai sempre fala, ó, primeiro ano ele ainda pegou gripe, mas a gente não desistiu da natação, né? E nos últimos anos ele vinha assim, meu pai falou assim, olha, nunca mais gastei em farmácia, eu pago aqui dando risada para vocês. Viu? Não sei se você já coletou o depoimento desses pais oficialmente, mas Oficialmente não. aí dá para coletar oficialmente para você utilizar isso. Então, como é que o meu marido faz quando ele quer coletar depoimento? Ele manda já a pergunta, né? Fala assim, com os pontos que gostaria que o pai respondesse, né? Uhum. Assim, o que aconteceu com o filho dele, se o filho dele melhorou, etc, 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 de uma maneira que ele conte a história, né? Que ele mande uma mensagem no WhatsApp, pode ser, sabe, com nome, sobrenome, eu sou pai do fulano e tal. Dá Você para fazer bem em assim, forma de forms, assim, né? De linking. dá, o Uhum. formulário, dá para fazer desde que você tenha assim um nome, sobrenome, que as pessoas, inclusive isso dá mais credibilidade. Então, por exemplo, eu sou o Ciclano, eu sou o Flávio da Silva, sou o pai do Joãozinho, e eu tinha um pouco de receio de deixar meu filho fazendo natação no inverno, mas depois que eu comecei, tudo melhorou. Depoimento tradicional, mesmo, daqueles que se Uhum. utilizam na internet. Você já viu? Não sei se você já comprou pela Uhum. internet. Aí você entra lá no site, tem aqueles depoimentos, Sim. eles servem muito. Então, se coletar esses depoimentos oficiais, assim, com nome, sobrenome, pai do Joãozinho, da Mariazinha, isso tem ainda um grau de autoridade ainda maior, assim, para Vou evitar fazer o um. turn, sabe? Se Uhum. a pessoa, tem pessoa que é mais espontânea, né? Tem pessoa que é mais espontânea que grava vídeo, claro que você precisa da autorização, mas pode ser uma mensagem no WhatsApp, né? Você coloca o roteiro para a pessoa falar. Né? Eu gostaria que você falasse os benefícios, eu gostaria de falar se você sentiu medo de deixar seu filho na natação, o que fez você mudar de ideia e quais foram os benefícios que você viu no seu filho. E aí a pessoa escreve, você pode tirar print e mandar para os outros pais. Por quê? Porque quando tem o nome da pessoa ali, é assim, é matador, né? Nossa, quando você consegue 3 depoimentos desse, fala assim, verdade, foi vencido, sabe? O viés de Os pais confirmação sempre, é muito. quando eles me perguntam, eles falam assim, Michele, você como mãe, porque a minha pequena tinha 1 ano e meio quando a gente abriu a escola de natação aqui, né? E ela também tinha muita gripe quando era pequenininha, e daí, então assim, nos 2 primeiros anos eu era aquela mãe tradicional, né? Ai, não vai no inverno, fica lá na casa da avó, não venha pra piscina, tá frio. Chegou uma, eu falei, sabe o que? Venha pra piscina. E ela vinha no inverno e saía, né? E daí não teve nada de gripe. Então, às vezes, os pais me perguntam, Michele, mas me dê opinião como mãe, não como professora ou como dona da escola de natação, Mas no né? Porque, fundinho da pessoa, no fundo lá, vai ficar assim, ela tá falando porque é dona da claro que escola. vai, claro Por que vai. Uhum. isso, por isso que é legal você ter os depoimentos. Mas não sou só eu que falo. Ó, é o Flávio, é o João, é o Ciclano. Leia aqui o que eles disseram para você confirmar que é isso mesmo. Porque lembra que eu falei que toda decisão de compra da pessoa envolve múltiplos fatores. E Uhum. o principal é custo-benefício.
Então, como eu falei, né, da caneta ali, por que o cliente às vezes não paga o preço e por que muitas vezes ele paga mais caro, muitas vezes em outro lugar? Só um comentário, vocês lembram do pipoqueiro lá, o seu Valdir? Não sei se vocês todos chegaram a assistir, que Assistir. antes dele abrir o negócio dele, olha que esperto, ele fez uma pesquisa com as pessoas. Ele parou as pessoas na rua e perguntou o seguinte: por que você paga R$ 30 numa pipoca de cinema e aqui no pipoqueiro da rua você não paga 5? Que é muito fácil você falar assim, não quer comprar pipoca, né? Mas é tão barato, por que as pessoas não compram? Lá no cinema compra por 35. Por que você paga tão caro na pipoca do cinema e aqui na pipoca da rua você não paga? A resposta foi, né? É porque lá no cinema parece ser mais higiênico, é a resposta clássica, né? Então ele fez tudo para mostrar para as pessoas que tinha total higiene. E é falando, tá? Então ele vai limpar o carrinho, ele fala: olha, vou limpar o carrinho. Ó, depois que eu pegar o seu dinheiro, eu vou passar álcool em gel na mão, porque o cliente precisa ouvir. Às vezes a gente acha que o cliente já sabe, mas ele precisa ouvir, né? Ele precisa ouvir da gente. E nesse caso da natação, no inverno, os pais vão comparar o custo-benefício. Lembra que eu falei que a pessoa só compra quando ela valoriza mais o seu serviço, o seu produto, do que o dinheiro, né? E nesse caso, entra um custo aí maior. Então, o custo não é só o dinheiro, é uma gripe, o filho ficar doente, custo com remédio. Então, o benefício precisa, nesse caso, ser muito maior. Por isso que evidenciar o benefício, que nem você faz, é extremamente importante. Porque daí o benefício cresce tanto que até o custo dele pegar ali, às vezes, ficar, né, um dia meio abaladinho, vale a pena, né? Pelo benefício que ele tem no longo prazo. Porque também não faz tão bem a gente fazer uma atividade física e parar, né? Fazer e parar, fazer e parar. O corpo demora para acostumar. Então, como o custo, nesse caso, sobe, é quase como se você estivesse aumentando a mensalidade. Isso na cabeça dos pais, né? Porque o custo não é só não é só monetário, né? A pessoa ela coloca todos esses custos, custo de tempo, custo de esforço, custo de um monte de coisa. Então é como se, nesse caso da natação, é quase como se estivesse dobrando a mensalidade. Então o benefício tem que ser assim muito maior. Então evidenciar os benefícios é muito, muito importante. Isso em todo caso, né? Em todo caso aí de desistência, não importa se é lá na turma da terceira idade que está desistindo, descobriu um motivo para evidenciar tantos benefícios que o cliente fala assim, mas isso aqui é uma pichincha. Mas então vale a pena. Não, mas então todo sacrifício, todo custo vale a pena. Né? Economia, né? É bem assim mesmo, mas eu vou fazer, não tinha pensado em fazer pesquisa assim, né, oficial. A gente sempre conversa com os pais aqui na recepção, mas nunca tinha pensado em oficializar, assim, esses questionários, né? É porque é um atestado, né? A pessoa tá dando ali o nome dela. Então, assim, a pessoa que gosta, geralmente a pessoa que fala isso para você, do seu negócio, porque ela gosta mesmo, né? Ela é aquele cliente fiel que faz boca a boca, que gosta, que valoriza. Então, esse cliente, se vê captar o depoimento dele oficial, é assim. E ele não. E geralmente esse cliente não vai se importar de você mostrar para as outras pessoas o nome. Então, veja o que os outros, né? Quem nunca viu isso na internet? Veja o que os outros clientes dizem sobre a gente. Isso tudo é viés de confirmação, né? E quando tem nome e sobrenome? Porque não importa o quanto eles confiem em você. Não importa. Eles podem confiar em você e te adorar pé junto. Mas sempre vai ficar com aquela ponta de dúvida assim de será que ela tá falando isso só porque ela não quer perder a mensalidade? Acontece. Ah, com certeza. Mas eu vou fazer assim, depois te conto o resultado. Beleza. Dá para replicar isso em N negócios também, Sim. né? Obrigado pelas dicas, prof. E nada. Dá para aplicar no negócio de serviços aí de informática. Dá para aplicar se você ter esses clientes, né? Prof, enquanto Oi. você estava falando, eu fiquei pensando na Juliana e na Janete, acho que é a Janete que aqui tem o frigorífico, né? Oi, lá.
Então, tipo, a Juliana pega o depoimento da Janete, que a carne da Juliana é boa, que então, tipo, tudo isso, sabe? Então, queira ou não queira, o pessoal vai confiando nela, né? Então, é bem, bem legal mesmo. É o networking, né? Que é tão importante. E é engraçado porque hoje em dia a gente fica aprendendo um monte de parafernália, mas o básico funciona, O né? básico dá O resultado, arroz né? com feijão ainda funciona no negócio. É o cliente dando a assinatura dele que o treco é bom, é lá o dono da barraquinha de pipoca mostrando o quanto ele é higiênico, quanto o produto dele, como eu disse. Não adianta nada o produto ser bom, se você não falar que o produto é bom. Ah, inclusive, para quem quiser, eu ia indicar esse livro mais cedo, eu acabei esquecendo. Quem quiser ler sobre como é que faz para a gente conseguir aumentar a percepção de valor, tem esse livro aqui, ó, Gerenciar para o Lucro, tá? Bom, eu posso mandar lá o nome dos livros lá no WhatsApp, tá? Para vocês não se perderem. Aqui, por exemplo, tem uma história, mas eu vou contar na semana que vem, que é a história de como eles conseguiram fazer uma empresa dobrar dobrar o número de clientes modificando o produto, de um produto modificado. Então, mudando o hábito do consumidor. Mas isso a gente tem que falar semana que vem, porque nosso tempo já deu. Mas antes da gente encerrar, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? A gente vai continuar na semana que vem, tá bom, gente? E enquanto isso, né, enquanto não chega a semana que vem, assistam as aulas que eu mandei lá no grupo, tá? São as aulas gravadas, que falam mais sobre finanças empresariais, fala sobre lucro, sobre como aumentar o lucro, tá? Alguma dúvida, algum comentário antes da gente encerrar? Que vocês já vão entrar com o professor Neri. Aqui a Juliana está dizendo que amou tudo. Que bom. Que bom. Obrigada. A gente vem aqui, né, com uma pauta, mas é muito mais gostoso quando é assim, né? Mais espontâneo. E daí eu consigo responder as dúvidas de vocês. Por Oi. acaso, não sei se foi a senhora que passou daquele cara que estava na frente da casa dele falando mal. Eu não lembro se era da Brastemp, do Electrolux, que empresa Desculpa, que era. o seu áudio tá tão baixinho, eu não tô conseguindo ouvir. Eu vou colocar um negocinho aqui. Não sei se foi a senhora que colocou o homem na frente da casa dele falando mal da Electrolux ou da Brastemp, não lembro que marca que é de lavar roupa, né? E eles não tinham dado resposta para ele, que ele tinha comprado equipamento né, e tinha dado defeito de fábrica, e a empresa não tinha dado resposta para ele. Não sei se foi a senhora que passou isso. Não, acho que não foi, não. Mas eu vou ver se eu acho esse vídeo, daí eu mando para a senhora, ali no grupo da sala, porque foi bem legal, porque o pessoal entrou, tipo, é uma empresa grande, tipo Brastemp, olha o tamanho da Brastemp, né? E eles pegaram, deram resposta para ele, falaram assim, a gente vai lá, vamos arrumar, e não sei o que, sabe? Porque eu olho também uma situação, tipo, você tem funcionários, numa empresa você tem funcionários, e esses funcionários que são a cara da empresa. E às vezes os funcionários, em vez de fazer com que a empresa cresça, elas só fazem com que a empresa diminua, né? Então eu acho bem, bem interessante essas situações assim, que a gente sempre tem que ter o feedback do cliente, né? Tem os funcionários que sabotam, é muito comum. E é histórico, né? Lá na Revolução Industrial já tinha funcionário que sabotava máquina, que sabotava. Acho importante sempre trazer o funcionário para ele entender, porque infelizmente nós não temos educação econômica no Brasil. E eu juro para vocês que tem gente que chega a trabalhar na nossa empresa que eles não sabem quanto de imposto que paga, quanto de lucro real que tem.
Então, tem gente que fala assim, olha, meu chefe compra essa caneta por 10 centavos e vende a 1,50. Ele está lucrando 1,40, né? Coitado do empreendedor, coitado do empreendedor. Tem que pagar imposto, e depreciação, e repor o capital, e pagar não sei o que lá, e pagar funcionário, e pagar... Aí, no final, tem, sei lá, 10% de lucro... E o funcionário não sabe. Então, trazer o funcionário para ele entender como é que funciona, acho que se contar para o empresário, para o funcionário, olha, você sabia que aqui se paga 20% de imposto? Eu acho que ele fica chocado, assim, oh meu Deus, eu não sabia. Pois é, tem funcionário que não sabe, né? Então acaba se iludindo e trabalhando de má fé. Ó, mas olha o dinheiro que está entrando na empresa e eu ganho um salário, né? Talvez assim, mas, meu Deus. Teve até bastante gente com aquela questão assim do... Eu não lembro agora se é socialismo ou se é o comunismo. Que, tipo, você tinha que dividir os lucros com os teus funcionários. Tá, mas então vamos dividir os lucros e as despesas também, né? Vamos fazer... E o prejuízo, se tiver, né? Vamos fazer toda essa divisão. Porque não é justo você ficar só com a parte do lucro, né, com a parte boa, e daí eu vou me lascar todo mês? Não. E esse tipo de pensamento é um pensamento que se tem muito, porque tem assim, grandes monopólios que são patológicos mesmos, né? Que eles vão quebrando empresas menores, vão destruindo o mercado. Existe esse tipo de empresário, que é meio maluco mesmo. Mas a grande maioria dos empresários são pessoas muito honestas que estão trabalhando. E o empreendedor, médio empresário, até médio empresário, ele basicamente vai retirar o lucro para ele mesmo, assim, tipo, vou curtir minha vida boa agora com meu lucro. Muito depois. A prioridade dele é pegar esse lucro e investir na empresa, é ou não é? Sim. Não é assim? A gente está sempre pensando em melhorar a empresa, para melhorar o ambiente de trabalho, inclusive, dos nossos funcionários, não é isso? Então, a gente também dar essa noção para o funcionário de como funcionam as coisas. Olha, meu filho, a realidade aqui é assim, né? A gente tem... Tudo bem, ó, você está vendo entrando esse monte de dinheiro, mas olha o tamanho olha esses boletos também. Então, trazer para a realidade, porque muitas vezes o nosso funcionário ele chega totalmente cru, né? Economicamente cru. Ele não sabe como é que funciona a economia, ele simplesmente, sabe, eu só trabalho aqui, né? Tá cumprindo tabela. Muitas vezes isso dele ver o dinheiro entrando, muitas vezes ele não saber quanto de conta tem, quanto de lucro realmente tem, ele vai se sentindo mal. Por ignorância dele, né? E acaba tratando o cliente mal, né? Tipo, não vejo resultado aqui. Não acontece isso? Eu não vejo resultado aqui, tenho que trabalhar de novo. Acontece, né? Acontece. Então, a gente meio que tem que ser educador também do funcionário, ensinando ele como é que funciona a economia. Né? Estamos todos no mesmo barco, certo? E se a empresa prospera, ele, consequentemente, vai melhorar o ambiente de trabalho dele, né? Ele vai melhorar, mas é uma questão de mais longo prazo, né? Não é tão fácil assim a gente simplesmente... Não, ó, todo mês vai ter aumento de 50%, né? Tipo, oxe, bom se fosse assim. Sim. Mas, enfim, essas coisas a gente vai ter que lidar assim na prática, conforme o nosso funcionário vai apresentando. Mas a ideia é socialismo, comunismo, qualquer coisa desse tipo, economicamente é igual. Assim, economicamente igual, funciona da mesma forma. Então, você acertou aí no nome que você deu para a ideia. Mais alguma coisa, pessoal, antes de eu encerrar? Então, eu vou mandar a lista de livros que eu indiquei, tá? Lá no grupo, daí fica mais fácil para quem quiser ler algum, tá bom? Então, pessoal, até semana que vem, tá? E aí, boa semana para vocês e assistam as aulas que estão gravadas. Inclusive, se vocês quiserem entrar na playlist e assistir as outras aulas também, e ir passando para frente, podem fazer isso, tá? Para aproveitar o final de semana. Tá bom? Então, boa noite, até semana que vem. Tchau! Tchau, boa noite, profe. Boa noite.